Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. O livro que nós vamos estar lendo é o segundo livro de Reis, capítulo 3. Quero ler com você o versículo de número 5 em diante. Segundo Reis 3, versículo 5 em diante diz assim: Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. E foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Amém? Veja só, a palavra de Deus diz que depois da morte de Acabe, quem assume o reinado no seu lugar é o seu filho chamado Jorão. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que o rei dos Moabitas ele vai se revoltar, se rebelar contra Jorão e não vai mais querer pagar os tributos que ele pagava para Acabe. E quando isso acontece, Jorão, que é genro de Josafá, ele vai chamar o seu sogro Josafá, que era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que servia a Deus de todo o coração, para ajudá-lo a ir contra o rei dos Moabitas. E ele manda justamente essa palavra para Josafá: olha, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo contra ele? E Josafá imediatamente diz: sim, eu irei com você, eu serei como você, o meu povo como o teu povo, meus cavalos como os teus cavalos. A palavra de Deus vai nos mostrar que Josafá, em nenhum momento ele vai orar a Deus. Em nenhum momento Josafá, ele vai buscar um direcionamento a Deus, dizendo se ele deveria ir para essa guerra, se ele deveria se unir com o rei de Israel. E é interessante nós pararmos para meditar nisso, amados, porque essa situação que Josafá está vivendo não é a primeira. Não é a primeira vez que Josafá é convidado, vamos dizer assim, para ir para a guerra com o rei. Isso tinha acontecido com Acabe. E Josafá vai errar porque Acabe era um homem ímpio, era um homem que não adorava a Deus, que não servia a Deus. Acabe e Jezabel eram pessoas que até perseguiam o povo de Deus. Mas Acabe, ele era rei de Israel e Josafá era rei de Judá. E a palavra de Deus diz que Josafá lhe concedeu que o seu filho Jorão casasse com a filha de Acabe. Então, Josafá vai fazer uma aliança e até vai se tornar, vamos dizer, parente de Acabe, que era um rei ímpio na presença de Deus. E quando isso acontece, Josafá, ele também vai ser convocado por Acabe para ir para a guerra junto com ele contra o inimigo. E Josafá, antes de ir, ele vai consultar Deus, ele vai orar primeiro, dizendo: Senhor, posso ir para a guerra? O Senhor é conosco? Tem alguém aqui para a gente consultar o Senhor? Vamos consultar Deus antes de qualquer outra coisa? Quer dizer, Josafá no início, ele antes de tomar a atitude de ir para a guerra, ele vai orar a Deus. Porém, ele já tinha feito aliança com Acabe sem consultar a Deus. Eu quero ler com você aqui em 2 Crônicas 18, a partir do versículo 1, está escrito assim, olha: Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância e aparentou-se com Acabe, ou seja, fez aliança ali, né? Versículo de número 2: E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo com o teu povo seremos contigo nesta guerra. Versículo 4. E disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel
ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará na mão do rei. E disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Ilã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse: traz-me aqui depressa Micaías, filho de Ilã. Para a gente encurtar a história, quando Josafá ele está disposto a ir à guerra com Acabe, a palavra de Deus diz que os 400 profetas que estão profetizando são mentirosos. Eles estão dizendo: Deus é com vocês, mas na verdade eles estão mentindo. Por isso que Josafá fala: mas não tem nenhum profeta do Senhor, porque esses homens eram profetas de Baal. Então Josafá ele fala: não, eu quero consultar um profeta do Senhor. Não tem ninguém? Ah, tem. Aí Acabe, como era ímpio, tinha um profeta na época chamado Micaías, que ele sempre profetizava ao contrário, porque Deus não aprovava as obras de Acabe. Então, quando Josafá pergunta isso, Acabe vai dizer: ah, tem um, mas ele sempre profetiza contra mim, eu aborreço ele, eu não gosto dele. Aí Josafá fala: não fale isso, traga ele. E é interessante que quando Micaías vai profetizar, ele vai dizer que Deus permitiu que um espírito de mentira falasse na boca daqueles profetas, dizendo que o Senhor era com eles. E na verdade essa guerra iria trazer uma situação muito complicada. E é interessante porque tudo vai acontecer da forma que o profeta falou. Tanto é que Acabe fica revoltado, manda bater, os profetas batem em Micaías, e Acabe diz: leva ele para a prisão, quando eu voltar, eu vou falar com ele. E aí Micaías vai dizer: se o Senhor falou na minha boca, você não volta. Então, resumindo a história, até uma situação que Josafá vai correr risco de vida, porque ele põe a roupa do rei de Israel, e o povo de Ramote de Gileade está atrás justamente de matar o rei de Israel, que é Acabe, que é ímpio. Então eles começam a perseguir Josafá, achando que é Acabe por causa da roupa de Josafá. Então Deus vai dar livramento para Josafá, que um frecheiro percebe que não Acabe, que é Josafá, e aí eles mudam de rota, eles param de perseguir Josafá, e um frecheiro simples vai matar Acabe. Então Deus vai trazer livramento. Só que Deus traz livramento e Deus repreende Josafá, dizendo: quem mandou você fazer aliança com o ímpio? Aqui mesmo em 2 Crônicas 19, versículo 1, diz assim: e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, vidente, ou seja, o profeta, lhe saiu ao encontro e disse: ó rei Josafá, devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Amém? Então a repreensão para Josafá foi justamente o quê? Josafá, você está querendo ajudar a quem Deus aborrece? Você está querendo fazer o contrário? Por causa disso vai vir ira do Senhor contra a sua vida. Então já vamos começar a entender aqui, amados, a questão de fazer aliança, de fazer parceria, de ter sociedade. As pessoas precisam orar muito antes. Porque se você buscar sociedade com alguém que Deus aborrece, você vai estar correndo um grande risco de fracassar e de ser mal sucedido. Então, entenda isso. Acabe chama Josafá para uma aliança e ele vai fazer aliança sem consultar a Deus. Ele consulta para ir para a guerra e Deus está falando que não se agrada de Acabe. E mesmo assim Josafá vai. Josafá, ele vai sofrer, quase perde a sua vida porque está fazendo aliança com o ímpio. Então entenda uma coisa: antes de qualquer aliança, seja ela uma aliança para uma sociedade, para uma parceria, para um relacionamento, por uma amizade, consulte ao Senhor. Veja se Deus aprova, porque se Deus não aprovar, não faça, porque é interessante a gente entender que se Deus aborrece, Deus não vai abençoar. E aí, por você fazer uma aliança errada, você corre o risco do quê? De sofrer as consequências dessa aliança. Como Josafá quase perdeu a sua vida porque estava fazendo aliança com o ímpio. Mas vamos lá, Deus repreende Josafá, só que Josafá agora já é sogro de Jorão, que é filho de quem?
de Acabe. Aí nós voltamos aqui ao texto que nós lemos. Josafá, ele poderia ter trago à memória, quando Jorão fala, vai comigo tua guerra contra os moabitas, Josafá poderia ter parado para pensar, poxa vida, alguns anos atrás, Acabe, pai de Jorão, me fez essa mesma proposta. E eu quase morri, e Deus usou o profeta para me repreender. O que Josafá poderia ter feito? Vamos orar? Vamos buscar primeiro ao Senhor? Não, Josafá, ele já toma direção. Amados, o grande mal, muitas das vezes, da pessoa achar, não, eu sou servo de Deus e Deus é comigo, aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou tomar posse. O grande mal disso é que a pessoa esquece que ela deve consultar a Deus primeiro, em tudo que você for fazer. Josafá, ele vai dizer, não, vou contigo, eu serei contigo, meu povo será com você, os meus cavalos serão seus cavalos, ou seja, ele de novo se une. Ele se une a Jorão, que também é um homem ímpio que segue o mesmo caminho dos seus pais. E aí ele pergunta, você veja que quando ele recebe, ele já pergunta, não, eu irei contigo. E aí ele pergunta no versículo 8, e ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. Não existe oração, não existe uma consulta dizendo, Senhor, o Senhor é conosco, Senhor, o Senhor vai nos abençoar. Amados, isso é muito importante. Você tem entendimento de que eu preciso orar para ter o direcionamento de Deus. Sabe o que chama a atenção? É que Josafá vai cair na mesma situação de antes. Mas tem pessoas que quebram a cara por falta de consultar Deus, por falta de buscar um direcionamento de Deus. Eu vou fazer porque Deus é comigo, Deus vai me honrar, vai dar certo. Amados, consulte primeiro, ore primeiro. Porque se você estiver fazendo aliança com alguém que Deus aborrece, sua vida não vai prosperar. Se você buscar aliança com pessoas que Deus não se agrada, sua vida não vai prosperar. Tanto é que a palavra de Deus diz, não se juntar a um jugo desigual. Deus sempre repreendeu o seu povo a fazer aliança com pessoas que não serviam a Deus e que não tinham a mesma fé. Então você tem que ter esse entendimento. A palavra de Deus diz que Josué, ele foi enganado por um povo que diz que estava vindo de longe. Por um povo que, segundo eles, estavam vindo de muito longe e buscaram aliança com Josué. Mas eles tinham mentido, porque eles tinham pegado pão velho, emborolado, eles tinham pegado vestes velhas e era inimigo. Vão fazer aliança com Josué para que não tirem a sua vida, porque eles eram o próximo povo a ser tirado do caminho do povo de Israel. E aí quando Josué faz a aliança, não tem mais como voltar atrás. Quando ele descobre que aqueles homens que veio até ele estavam mentindo, que não era de longe coisa nenhuma, era povo vizinho, era povo inimigo, já era tarde. Por quê? Porque Josué não consultou o Senhor. Porque Josué não pediu direcionamento de Deus. Então tenha entendimento nisso, amados. Peça a direção de Deus. Ore e espere Deus te responder. Sabe qual que é o grande mal também das pessoas que servem a Deus e que buscam direcionamento? Porque muitas das vezes ela ora e ela não espera Deus responder. Ela pede para Deus, Senhor, vou orar, eu estou orando, é a questão de estou sentindo, né? Eu estou sentindo de abrir um comércio, eu estou sentindo de fazer uma aliança, eu estou sentindo. E aí muitas das vezes ela ora e ela acha, não, Deus é comigo, eu vou fazer. Aí quando as coisas começam a dar errado, qual é a atitude da pessoa? É justamente falar, mas Deus, o Senhor não é comigo, Deus, o Senhor não vai me abençoar. Amados, é justamente o que vai acontecer. Porque no versículo 9 diz assim, e partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguiam não tinham água. Versículo 10, olha só. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou os 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Então olha só, Jorão, que é o homem que pediu para que Josafá o ajudasse, ele já vai começar a murmurar dizendo, o Senhor entregou esses 3 reis, porque era ele, Josafá e o rei de Edom, que a palavra de Deus não fala qual é o nome do rei, só fala que era o rei de Edom. Então eles estão num deserto,
Eles estão andando 7 dias rodeando, sem direção, estão perdidos. E os animais que estão com ele, os homens que estão com ele, o exército, não tem água, estão no deserto. Então, quando isso começa a acontecer, Jorão já começa a dizer: Deus nos trouxe aqui para entregar nas mãos dos moabitas, o murmurador. Por quê? Porque não serve a Deus, não teme ao Senhor. As coisas começam a dar errada, Deus que está deixando, Deus que está fazendo isso conosco. Então entenda uma coisa, cuidado com quem você vai ter aliança. Cuidado com quem você vai fazer uma aliança, porque você pode estar fazendo aliança com o ímpio, aliança com o murmurador, aliança com quem não teme a Deus, e isso vai te trazer consequências. Só que Josafá, ele já começa a entender que algo está errado. E aí ele começa a fazer aquilo que ele deveria ter feito no início, antes de tudo. Versículo 11 diz: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultamos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Veja a diferença de Josafá. Jorão disse: o Senhor nos trouxe aqui para entregar esses 3 reis na mão do inimigo. Você entende isso? O murmurador, ele sempre vai dizer que é Deus que está fazendo isso. Lembra lá atrás o povo de Israel? A palavra de Deus diz que quando o povo saiu e eles começaram a murmurar, qual que era a murmuração? Deus nos tirou lá do Egito para fazer nós morrer nesse deserto, para entregar as nossas vidas, os nossos filhos aos inimigos. É murmurador. É aquele que murmura, se queixa de Deus porque não tem fé e não tem compromisso com Deus. Então tome cuidado com quem você está fazendo aliança. Tome cuidado com quem você está se relacionando. Tome cuidado antes de tomar qualquer atitude. Ore, peça direcionamento de Deus. Josafá vai fazer isso no momento que ele vê que as coisas estão saindo totalmente do controle. Vamos orar. É interessante, amados, porque você pega a vida dos reis. Davi é um exemplo de rei, errou, mas Davi era um exemplo do quê? De sempre colocar Deus na frente. A palavra de Deus diz que um dia Davi, voltando de uma guerra, porque na verdade ele ia contra o povo de Israel e os filisteus não aceitaram, não é? Eles falaram: não, volta, não vai conosco não. Teve um rei que não aceitou e ele vai voltar. E quando Davi chega, a cidade está queimada. Roubaram tudo que Davi tinha, levaram as mulheres, as crianças. Aí os homens e o exército de Davi começam a chorar, se lamentar. E aí Davi também começa a chorar e se lamentar porque levaram tudo. A cidade está queimada. E aí os homens que estavam com Davi começam a dizer que vai apedrejar Davi porque a culpa é de Davi por aquilo que está acontecendo. Davi imediatamente levanta, enxuga suas lágrimas e diz assim: chama para mim o sacerdote, me traz o eufode, que era uma forma de consultar o Senhor. Ele diz: vamos consultar o Senhor. Isso está lá em 1 Samuel 30, a partir do versículo 6, depois se você quiser ler. E a palavra de Deus diz que Davi ora. Davi pede para o Senhor, dizendo: Senhor, perseguirei eu a tropa que levou a minha família, que levou tudo que nós temos? O Senhor será comigo? E aí Deus diz para Davi: vai, persegue, porque tudo certamente trará de volta, né? Vá, porque você vai alcançar e tudo recuperará. Então assim, Davi ora primeiro, mesmo no momento de desespero, mesmo chegando à cidade queimada, ele chora, ele se lamenta. Na hora que os homens falam: vamos apedrejar Davi, Davi vai orar, Davi vai buscar a direção de Deus. A palavra de Deus diz também em 2 Samuel 5, a partir do versículo de número 17, Davi, ele está já como rei de Israel e os filisteus vêm contra Davi. Davi até começa a descer para ir para a guerra contra os filisteus, mas Davi para e vai fazer o quê? Consultar o Senhor. E sabe o que é interessante? Ele consulta, Deus diz: vai porque eu sou contigo. Ele vai, tem a primeira batalha, aí os filisteus recuam. Aí eles se armam de novo e vêm de novo contra Davi. Davi poderia ter dito: o Senhor é conosco, vamos embora, a vitória é nossa. Sabe o que Davi vai fazer? Ele vai consultar Deus de novo.
Eu quero ler para você em 2 Samuel, capítulo de número 5, 2 Samuel 5, a partir do versículo de número 17, diz assim, olha: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouviu Davi e desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi fez o quê? Consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Berazim e feriu-os ali, Davi. E disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Berazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi fez o quê? Consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te passarás, porque o Senhor saiu então diante de ti e feriu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gibá até chegar a Gezer. Ou seja, o interessante é que Davi ora primeiro para ir para a batalha, Deus dá a vitória à primeira batalha, na segunda batalha Davi ora de novo e Deus fala: não vai pela frente não, vai por trás, rodeia. Quem está dando estratégia para Davi? É Deus. Vai, porque o Senhor vai te abençoar, vai te dar vitória. Então, amados, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Não tome nenhuma decisão na sua vida antes de consultar Deus. Ore, espere Deus responder. Decisões precipitadas só vai nos levar a sofrimento e frustrações. Assim como Acabe chamou Josafá a primeira vez, ele quase morre, agora está perdido no deserto, porque decidiu ir junto com Jorão para a guerra sem consultar Deus. Então entenda isso, coloque isso no teu coração. Não faça nada antes de consultar Deus. E espere Deus responder. Até quando? Espere Deus responder. Ah, mas eu tenho pressa. Tem um ditado que diz que a pressa é inimigo do quê? Da perfeição. Então não tenha pressa. Espere Deus responder. Ore para tudo que você for fazer. Não tome atitudes precipitadas. Não vai nesse sentimento de emoção. Eu estou sentindo e vai fazendo as coisas. Aí as coisas começam a dar errado. A culpa é de Deus, porque as pessoas querem culpar Deus por algo que Deus não fez. Ah, eu tomei uma atitude e deu errado. Estou sofrendo, estou pagando o preço. Deus não mandou. Foi Deus que mandou? Ah, mas Deus disse que é comigo. Mas Deus, ele falou para você ir? É como Davi aqui, ó. É como Josafá, Deus falou para ir. Josafá já tinha errado a primeira vez, está errando a segunda vez. A sorte de Josafá é a misericórdia de Deus. A sorte de Josafá é que Deus é misericordioso. E vai fazer com que Josafá tenha livramento novamente, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Voltando aqui em 2 Reis, nós já estamos terminando, capítulo 3, Deus vai usar o profeta para dizer que ele só vai ali buscar Deus porque ele respeita Josafá, porque se fosse por Jorão, nada feito. Versículo de número 12 diz assim: e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e os profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria.
Ora, pois, traz-me um tangedor ou músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, diz o Senhor, faz nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, mas todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos inimigos. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Amém? Então Deus vai usar o profeta para dizer que Deus vai trazer um grande livramento naquele lugar. Mas é por causa de Josafá. Você veja que Eliseu é bem duro para falar para Jorão. Vai consultar os profetas do teu pai, da tua mãe, que eram os profetas de Baal. Vai consultar eles. Se eu não respeitasse o rei Josafá, nem contigo eu falaria. Por quê? Porque Jorão é um ímpio. Jorão é um homem que não teme a Deus. Então tenha isso no teu coração, amados. Faça aliança com aqueles que servem a Deus. Tenha temor no teu coração. Não tome atitude precipitadas. Não tome atitude que vai te levar ao sofrimento, que vai te levar ao desespero mais tarde. Faça isso. Porque Deus, Ele tem propósito em te abençoar. Mas faça na direção de Deus. Faz que nem Davi, ora antes. Espera a resposta de Deus. Para que você não se frustre. Em nome do Senhor Jesus. Amém? É essa palavra de Deus para o nosso coração. Não saia fazendo aliança, não saia tomando atitudes, não entre em desespero nesse momento que nós estamos vivendo, não entre em desespero para fazer as coisas acontecerem. Deixa Deus trabalhar na tua vida, entrega tudo na mão do Senhor. Como diz a palavra, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Não faça nada por momento de desespero, não faça nada na emoção. Ore e espere Deus te responder. Porque Deus vai te dar direção e a tua vida será bem sucedida em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, eu te louvo e te engrandeço por mais essa palavra. Nos ensina, Senhor, a buscar a tua direção, a buscar de ti a resposta, a buscar de ti, Senhor, a solução para os problemas, para as dificuldades. Meu Deus, pessoas que estão com dúvidas sobre a atitude que deve tomar, estão orando, pedindo ao Senhor a direção. Dá direção para o teu filho, para a tua filha, seja na vida financeira, na vida profissional, na vida sentimental, no seu casamento. Meu Deus, dá direção para esta pessoa. Que ela venha assim e está sendo dirigida pelo Senhor como Davi estava. Que ela venha assim, Senhor, tomar atitudes com o seu direcionamento, ó Deus, para que tudo que ela fizer venha dar certo, venha prosperar. Meu Deus, talvez essa pessoa está ouvindo essa palavra e está meditando e dizendo, então deu errado porque eu não orei antes, deu errado isso. E nós temos que ter a humildade de dizer, Senhor, me perdoa porque eu tomei atitudes precipitadas e por isso estou sofrendo as consequências. Meu Deus, nós te pedimos, coloca humildade no nosso coração. Coloca, meu Deus, esse sentimento de que eu preciso da direção de Deus. Eu preciso que Deus dirija a minha vida para que a minha vida seja bem sucedida. Pai, nós te pedimos isso em o nome do Senhor Jesus e que assim seja. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Te desejo aí uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Um forte abraço e fique com Deus.